e confio plenamente que pela vontade do Senhor a mensagem mudou. E antes da gente entrar na história do capítulo 12, a gente precisa recapitular a vida de Maria. E Maria, ela aparece na palavra, na Bíblia, 3 vezes. O nome dela é descrito 3 vezes, em 3 mensagens. Ela tem um encontro com o Senhor, lá em Lucas 10, Marta e Maria. Naquele momento, Maria, ela parece rendida aos pés do Senhor para aprender, para ouvir dos seus ensinamentos, para ouvir da sua palavra. A outra aparição de Maria é na ressurreição de Lázaro, seu irmão, em João, capítulo 11. Maria ali aparece chorando, se derramando aos pés do Senhor, vivendo o luto do seu irmão e crendo na profecia, né? Vendo ali a ressurreição de seu irmão. E a outra aparição de Maria é justamente aqui, no capítulo 12, onde Maria se encontra novamente aos pés do Senhor, em adoração. Então a gente consegue ver ali 3 lições na vida de Maria. Uma, ela para aprender. Outra, ela para chorar, para viver aquele luto, se derramar. E outra, ela para em gratidão ao Senhor, para prestar a devida adoração ao Senhor. Era uma família muito amada, né? A gente vê isso em João capítulo 11. O quanto o Senhor amava aquela família. Era onde ele ia, ele passeava, ele tinha aqueles 3 ali como bem próximos, né? A gente consegue enxergar isso. E entrando na mensagem, esse jantar era um jantar de gratidão, porque se a gente recapitular e for ler o capítulo anterior, a gente vê que ali houve um grande milagre, que foi o milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele morreu, ficaram mortos por 4 dias, e o Senhor assenhorou aos céus, e o milagre aconteceu. Lázaro foi ressuscitado. E ali moveram-se as pedras e Lázaro saiu para fora para ver a glória de Deus e para que toda aquela multidão que ali estivesse pudesse louvar e engrandecer ao nome do Senhor através daquele milagre ali vivenciado por uma multidão. Então aquele jantar que ali ocorria era um jantar de comemoração, era a comemoração da vida de Lázaro. E a gente consegue ver que no versículo 2 diz assim: fizeram-lhe, pois, uma ceia e Marta servia. Marta era irmã de Maria e de Lázaro, e se a gente recapitular lá em Lucas 10, Marta também ela tinha o ato de servir. Os irmãos se lembram, é uma mensagem muito conhecida, Marta e Maria, aonde Maria ela escolhe a boa parte, que é estar aos pés do Senhor, e Marta está ali servindo, Marta está ali prestando, né, dando aquelas honras ao mestre, né? E muitas das vezes ela chegou a reclamar, pedindo para que Maria estivesse ali, acompanhando, ajudando, mas a gente conhece bem essa história, né? E Maria, ela escolheu a boa parte e ela ficou ali aos pés do Senhor. E por isso, depois de tudo que aconteceu, ressurreição de Lázaro, e então a gente vê novamente Marta o quê? Servindo. Mas Marta já tinha ali visto o milagre do Senhor. Agora ela servia, mas ela não reclamava, ela não murmurava. Marta já conhecia o Senhor, o Rei dos Reis. Ela sabia a quem ela estava servindo verdadeiramente. Ela estava servindo ao Senhor, que faz o morto reviver. Porque ela viu isso. Ela viu a ressurreição do seu irmão. Então ela já não reclamava. Ela servia com gratidão, ela servia em amor. E é muito bonito, né? Porque se a gente compara Marta e Maria, por um bom tempo eu julguei a atitude de Marta. Porque Marta servia e reclamava, servia e reclamava. Porém, a gente para pensar e a gente olha, se o rei
dos reis estivesse dentro da nossa casa, como seria a nossa conduta perante ele? Nós queríamos uma casa arrumada para recebê-los, nós queríamos servir a melhor comida, ter os melhores adereços para que ele se sentisse bem, para que ele se sentisse confortável a estar ali, dentro do meu lar. Então, assim, existe uma controvérsia, né? Maria estava ali escolhendo a boa parte, mas Marta, ela não estava de bobeira, ela queria servir ao Senhor que estava ali na casa dela. Então ela estava honrando de uma outra maneira. Mas a boa parte mesmo, essa, meus irmãos, não tem como a gente negar, foi Maria, né? Porque ela escolheu estar ali, aprendendo e ouvindo, e no momento em que ela aprendia e que ela ouvia, mais na frente ela pôde colocar em prática o que ela ouvia. Enquanto Lázaro, ele morre, Maria, ela não se desespera, porque ela já cria, ela já conhecia, ela já sabia. E Marta, então, ela pôde, Maria, então, ela pôde sim colher os frutos. Ela colheu os frutos dessa boa parte que ela escolheu. A gente, ultimamente, tem ouvido muito, né, o louvor Como Maria, que estava aos seus pés. É um louvor que na minha casa toca quase todo dia. É um louvor que eu gosto muito, mas se a gente parar para jogar para a nossa vida, a gente precisa analisar se a gente realmente tem escolhido essa boa parte. Se a gente realmente tem escolhido viver conforme a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor, Ele realmente determinou para nós. Será que a gente tem escolhido todos os dias, quando a gente levanta pela manhã, a gente escolhe viver a boa parte que o Senhor tem reservado para nós? Fica no ar, né? A gente muitas das vezes fala, mas a gente precisa agir. A gente precisa colocar em prática os ensinamentos, a gente precisa colocar em prática aquilo que o Senhor, Ele quer que a gente venha viver. E foi isso que Maria fez, e a gente, entrando na mensagem, a gente viu que fez diferença na vida dela, né? Se em Lucas 10, ela queria a boa parte, agora em João 12, quando ela unge os pés do Senhor, ela quer se derramar. Ela não quer só ouvir, ela não quer só aprender, ela quer se derramar verdadeiramente, com o coração aberto. Ela quer ser grata a tudo que o Senhor fez, ela quer se render em adoração. E é isso que a gente precisa fazer todos os dias, se render em adoração, desde o nosso levantar até o nosso deitar. A gente precisa externar essa fé, porque é isso que a gente precisa, externar, se derramar. O Senhor, Ele nos deu a vida, e a gente precisa se colocar à disposição, a gente precisa ouvir, e o nosso coração precisa gemer todos os dias pelo Senhor. E foi isso que Maria fez, ela adorou. E adorar custa muito. Adorar não pode ser um adorar simples, porque ser cristão, ele custa muito. Hoje, a gente falava em uma das EBDs, ou se foi no culto da palavra, sobre exatamente isso. Hoje muitos se denominam crentes, se denominam cristão, mas infelizmente não tem essa vivência. Porque ser cristão custa muito. E por que custa muito? Porque ser cristão é negar a si mesmo. Muita gente não quer negar a si mesmo. Ser cristão em adoração é negar a si mesmo, custa perder a sua vida. E quem quer realmente perder a sua vida em adoração ao Senhor? Porque é como nós dizíamos mais cedo na resenha, gerar um testemunho, gerar um propósito, traz dor. A gente precisa renunciar muitas vezes, a gente precisa abrir mão muitas vezes, a gente precisa dizer não muitas vezes. E não é todo mundo que realmente quer viver isso. É muito fácil a gente pregar bonito, falar bonito, mas não renunciar. Porque é através da renúncia, é através da nossa adoração verdadeira dentro de casa, a gente sabendo dizer não, a gente poder verdadeiramente ouvir a palavra do Senhor e ser transformado e impactado por ela. Essa é a verdadeira adoração. Adoração não é nós virmos para o culto, levantar as mãos, louvar bonito, sentir a emoção e chorar. Isso não é muitas das vezes a adoração. A adoração é o nosso culto que a gente sempre fala, é o nosso culto
onde não estamos dentro da igreja. É o culto que nós prestamos ao Senhor lá fora, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, dentro da escola, na sociedade em que a gente convive, dentro da nossa família que não conhece o Senhor. Então ser cristão é muito difícil, porque para isso eu preciso verdadeiramente negar a mim mesmo e carregar a cruz. Porque fora isso não é ser cristão. Fora isso é simplesmente abrir a boca e não sentir o verdadeiro amor do Senhor. Custa perder a nossa vida por amor de Cristo. E quem realmente faz isso todos os dias? Porque muitas das vezes a gente deixa de adorar o nome do Senhor porque a gente tem vergonha do irmão que está do nosso lado, a gente tem vergonha de testemunhar quem somos dentro do nosso setor de trabalho, dentro da escola em que a gente vive. A gente tem vergonha de proclamar o nome do Senhor, porque muitas das vezes quem está do nosso lado não vive essa vida. Não vive a vida de renúncia, não vive a vida de separada para o Senhor. Então, para Maria, essa adoração custou apenas 1 libra de nardo puro. Somente. Para Lázaro, essa vida custou a morte. Para os discípulos, essa vida custou a perseguição. Para Paulo, essa vida custou a prisão e a morte. E era exatamente isso que a gente falava na quarta-feira, que foi o que eu estava estudando e pesquisando, e foi até o relato que eu trouxe no culto da palavra sobre isso. É uma vida separada para o Senhor. Por isso que quando a gente fala sobre escolhas, renúncias e dedicação, é isso. É você se abdicar, muitas das vezes, do seu eu, do seu querer, para que a gente possa viver a verdade do Evangelho. Então a gente precisa hoje refletir, sair da casa do Senhor refletindo exatamente qual é o bom perfume que a gente tem exalado dentro da nossa casa, dentro da sociedade em que a gente vive. Porque quando Maria, ela derramou aquele nardo puro aos pés do Senhor, a gente vê lá no finalzinho do versículo 13, que a casa se encheu daquele cheiro, daquele perfume. Então, as escolhas que nós fazemos hoje, as escolhas que a gente faz todos os dias, é o que exala através de nós. Exala no nosso sorriso, exala na nossa verdade, exala para quem está ao nosso lado. E eu quero muito testemunhar e ser pedra viva para o nome do Senhor ser glorificado. Para que olhem não para a glória do meu nome, pelo contrário, mas para a glória daquele que me transformou. Para que através da minha vida olhem e vejam, ali vai uma serva do Senhor que glorifica verdadeiramente o nome do Senhor. Não é por mim, mas é pelo Senhor. Porque se a gente olha para trás, a gente vê tudo que o Senhor fez na nossa vida. Quantos testemunhos lindos nós ouvimos hoje. Quantas dores e quantas lágrimas muitos derramaram em renúncia, em adoração ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós podemos compartilhar a vida, cada um, com os irmãos sobre o que nós vivemos. Mas para isso nós precisamos verdadeiramente se entregar ao Senhor. E esse perfume que é exalado dentro da nossa casa, que é exalado na sociedade, no meio que a gente vive, ele precisa produzir frutos. E frutos dignos de arrependimento. Todos os dias é dia de se arrepender, porque nós somos miseráveis pecadores e nós pecamos a todo momento. Nós pecamos por palavras, por obras, por ações, e esse fruto, a escolha que nós fazemos, ela precisa sim ser transformada em frutos dignos de arrependimento. Não que eu tenha que abrir a minha boca e sair falando o que eu fiz ou deixei de fazer, porque quem me conhece no secreto é o Senhor. E é Ele que eu preciso verdadeiramente glorificar com as minhas ações. Então o que eu levo, o que eu produzo, tem que ser para a glória do Senhor. O tempo que nós gastamos com o Senhor é precioso demais. É muito bom a gente poder servir ao Senhor verdadeiramente e permitir com que Ele transforme a nossa vida. O tempo que a gente tem com o Senhor em casa,
no nosso secreto, é o que construi o que a gente vai viver dentro da igreja. É o que construi o que a gente vai viver no mundo, porque é a diferença dos nossos atos, é a diferença no meu cumprimentar com o meu irmão, é a diferença do falar. Eu não lembro quem comentou na resenha sobre as palavras, eu acho que foi, não sei se foi a missionária, sobre as palavras, o bom dia que você dá glorifica ao Senhor. De repente aquela pessoa que está ali mal, sentida, um bom dia que você dá, reflete a glória do Senhor. A paz que está em você, que excede todo o entendimento, ela é transmitida no teu falar. Isso produz fruto na vida do irmão que está do teu lado, do meu lado. Então, é as nossas atitudes, é a vida que você escolhe ter com o Senhor. E a Maria, ela escolheu verdadeiramente isso. Ela não se importou com o valor daquele nardo que estava ali, daquele vidro que exalava um bom perfume. Ela simplesmente derramou. E o que mais me chama a atenção não foi só o derramar e o exalar, foi o prostrar-se dela. Gente, a gente que é mulher, a gente tem um zelo e um cuidado enorme com o nosso cabelo. E você imagina ela secar os pés do mestre com os seus cabelos. É uma rendição, é uma adoração que só ela sabe. Só ela sabe o que ela construiu naquele deserto. Só ela sabe o que ela viveu verdadeiramente para ter essa atitude. E eu verdadeiramente me pego pensando, será que eu faria isso? Vamos ser sinceros. Será que nós faríamos isso? Se derramar a esse ponto? E aí a gente entra em contraponto com Judas, né? Porque Judas, ali ele já dava sinal de um coração não convertido. Judas, ele já andava com o mestre assim como todos os outros discípulos. Ele andava com o mestre, ele estava com o verbo que se fez carne e nada ele aprendeu. É a mesma coisa se nós estivermos na igreja só por estar. É a mesma coisa de nós entrarmos no culto e não estar atento à voz do Senhor. Por isso que é tão importante, é de suma importância nós participarmos do corpo da igreja, estarmos envolvidos, seja no estudo bíblico, numa EBD, numa resenha. O quanto é importante, porque isso produz frutos na nossa vida. Embora Judas estivesse ali o tempo inteiro, Judas não tinha o coração convertido. Judas, ele até usou da boa intenção, mas era com uma fé hipócrita. Judas, aqui no versículo... Cadê? Já mostrava que era Judas que ia traí-lo. Então Judas já era totalmente pervertido. A alma dele já estava pervertida, porque ele já era aqui denominado como ladrão. Então não importa a forma com que Judas ali estava. Ele estava com o mestre, ele conhecia o mestre, mas ele não o envolvia. Ele não se envolvia com o que era santo, com o que era verdadeiramente santo, que era o Senhor Jesus. Então a gente acaba olhando e vendo, e a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Quando o Evangelho ele não te transforma, você utiliza desses benefícios, assim como Judas fez. Ele estava ali. O Evangelho não havia transformado ele. A presença do Senhor Jesus ao lado dele não havia o transformado. Então ele queria usar daqueles benefícios para si. E é o que a gente mais vê. A gente mais vê são portas de igreja aberta que infelizmente não pregam a verdade. Não prega a verdade de Cristo e usa, pelo contrário, desse benefício da palavra para si. E é isso que a gente precisa fugir todos os dias. A gente precisa dar crédito à palavra e se envolver a ela o tempo inteiro. Escolha entre um evangelho que entrega e... Peraí, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Escolha entre um evangelho de entrega e adoração e um cristianismo de consumo ou moderno. Que na verdade, eu faço meu rascunho aqui, como todo mundo sabe, eu estudo, e eu não consigo não escrever.
hoje a gente está aqui para fazer uma escolha. A gente tem o Evangelho da Verdade, a palavra de Deus que é anunciada para a gente precisa dar glória a Deus pela vida do missionário que está aqui todas as vezes anunciando essa verdade, ou a gente vai escolher o Evangelho que é simplesmente de consumo, e é o Evangelho mais moderno que a gente tem visto hoje em dia, infelizmente. Uma verdadeira adoração nos leva a uma vida de santificação. Aleluia. E essa é a verdade. Quando eu falo em verdadeira adoração, quando eu realmente me entrego ao Senhor, da forma em que eu faço as minhas escolhas, em que eu escolho a boa parte, que é viver a presença do Senhor, eu estou ali vivendo uma vida em santificação, uma vida cheia do fruto do Espírito, como diz lá em Gálatas 22, onde haja paz, fé, temperança, gozo, bondade. Ali os frutos do Espírito, e eu preciso viver. É assim que eu reconheço o irmão que está do meu lado. É assim que eu vejo quem está do meu lado, quem é de Deus e quem não é, através de uma vida santificada. Há um tempo atrás eu li um livro, que o nome dele é Santidade. Se eu não me engano, é de J.C. Ryle. Eu acho que é esse o escritor. E ele diz assim: as pessoas jamais se voltarão o rosto para o céu enquanto não sentirem que corre um risco enorme de irem para o inferno. E é a mais pura verdade. Infelizmente, hoje, se é pregado só o que é bom, só aquilo que agrada ao nosso coração. E a gente precisa ter plena consciência de que existe um céu e um inferno que espera por mim e por você. E se eu faço hoje a escolha certa, se eu hoje decido viver uma vida de adoração, uma vida em santificação, eu tenho plena consciência de que o meu lugar é no céu, ao lado do Senhor. Agora, se eu faço a escolha errada em viver um evangelho de barganha, de consumo, onde o cristianismo não é verdadeiro, eu tenho certeza também que o lugar é o lugar de perdição, é o lugar do inferno. Então eu preciso ter plena consciência disso. Não que eu me entregue ao Senhor por medo de ir para o inferno. Eu tenho que ter a consciência de que o que eu faço e as minhas ações precisam glorificar ao Senhor. E assim como eu disse anteriormente, eu preciso negar a mim mesmo e carregar a minha cruz. Isso sim é ter confiança e ter convicção do céu. E quando a gente fala sobre céu e inferno, a gente volta novamente em santidade. Porque o Senhor, Ele nos fala que sem a santificação nós não veremos ao Senhor. A nossa vida, ela precisa ser constante em comunhão e santificação. Sede santo, porque eu sou santo. São as palavras do Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Santificai-vos na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Essa é a verdade que nós precisamos proclamar todos os dias. É a palavra que precisa ecoar no nosso coração. Por isso que quando a gente faz escolhas pensando no Senhor. A gente precisa olhar para trás, muitas das vezes, e ver de onde que o Senhor Ele nos tirou. Nós precisamos ser gratos a esse ponto. Maria, ela estava sendo grata ao Senhor por toda a vivência que ela teve, por toda a experiência que ela teve. Olha você para trás também e veja de onde o Senhor te tirou. Ele te tirou de um evangelho mentiroso. E Ele nos trouxe uma revelação divina através da Tua palavra. Porque nós tínhamos a palavra, mas éramos tão leigos. Infelizmente, durante tanto tempo ficamos tão cegos, até que a verdadeira luz do Senhor, ela iluminou. E nós fomos agraciados por isso, porque se nós olharmos, ainda tem tanta gente na escuridão. E nós precisamos ser luz para esses que estão na escuridão ainda. Então é através da nossa vida que nós traremos luz àqueles que ainda estão obscuros. É através da santificação que nós precisamos ter. É através da meditação da palavra que nós precisamos. Nós precisamos ser gratos verdadeiramente ao Senhor. E se a gente olhar para a palavra, nós temos tanto exemplo de gratidão. E eu anotei alguns aqui que eu fui lembrando. Primeiro, a gratidão de Maria por estar ali se derramando. E eu vou ir lá em Ana,
sendo grata ao Senhor pela oração que ela fez e recebeu a Samuel. E ela entregou ele ao Senhor. E ela foi grata mais uma vez. Os apóstolos que foram gratos depois de terem sido açoitados, como diz lá em Atos, eles foram açoitados, espancados, e eles voltaram glorificando ao Senhor. Quem somos nós para não sermos gratos à vida que temos, ao que o Senhor fez através do seu tão grande amor? A Amanda falava na resenha sobre ser especial, e na verdade nós somos gratos exatamente por isso. Não porque somos especial, assim como uma pedra preciosa, não é isso não. Mas porque o tão grande amor do Senhor, Ele nos constrange, que isso nos traz a essa realidade. Porque se aqui nós estamos, é porque nós abraçamos esse evangelho verdadeiro. Esse evangelho que transforma. E é isso que a gente precisa ter na nossa consciência todos os dias. E quando eu falo do nosso levantar e do nosso dormir, ser gratos, é realmente viver essa verdade. É a gente saber de onde nós saímos e para onde nós iremos para a glória do Senhor. E 10 leprosos, eles foram curados, mas somente um voltou para agradecer. A importância no ser grato ao Senhor. A importância em servir verdadeiramente ao Senhor. Porque a gente vê nessa mensagem o quão linda ela é. O perfume que foi exalado, ele é maravilhoso. E a gente precisa exalar ele o tempo inteiro. A gente precisa ser grato por tudo que somos, por tudo que temos. Ser gratos pela vida. Porque se aqui estamos respirando e ouvindo a palavra de Deus, é pela vontade dele. O mais precioso para Maria não foi o que ela quebrou aos pés do Senhor. Mas o mais importante, mais precioso para Maria era a pessoa do Senhor Jesus ali, naquele momento. E nós precisamos ter essa consciência. O Senhor, Ele nos olha e Ele nos observa todos os dias. E nós precisamos ter a convicção e a certeza que nós andamos com a pessoa do Senhor Jesus ao nosso lado. E nós precisamos honrá-lo verdadeiramente, adorá-lo verdadeiramente e demonstrar todo o amor que temos para com Ele, porque Ele tem cuidado de nós. E que essa noite, verdadeiramente, a gente possa sair daqui pensando sobre o que nós temos sido gratos ao Senhor, sobre a vida que temos, sobre o que nós temos permitido exalar, porque muitas das vezes no momento de raiva, o que a gente exala é raiva, é ódio, é rancor. E quando a gente se entrega verdadeiramente, quando a gente se derrama aos pés do Senhor e permite com que as lágrimas saiam sem apenas uma palavra, é o mais lindo que tem. Então, permita que o bom perfume do Senhor que está em você possa exalar por onde você andar. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo,